Olá, eu sou o Shifu Danilo Cossenzo da When Kung Fu e esse aqui é o vídeo que cobre o episódio 5 da série Kung Fu. Se você ainda não viu os outros vídeos, tem aqui a playlist no canal para que você possa acompanhar o review dos episódios que já foram ao ar. Lembrando que essa série é exibida nos Estados Unidos hoje pelo canal CW. Aqui no Brasil, ainda não há uma emissora definida ou um serviço de streaming definido para poder exibir essa série. Começamos este vídeo na cena onde Nick e Henry encontram uma história sobre as armas lendárias. Nessa história é citada uma batalha entre os chineses e os homens de Khan. O Khan citado não é um lugar, mas é uma pessoa. E a citação dessa batalha nos dá algumas pistas sobre o período no qual as armas foram forjadas. Mas vamos por partes. Primeiro, vamos falar a respeito do Khan. E antes disso, não esqueça de apertar o curtir para continuar apoiando os vídeos do canal. Khan não é exatamente um nome, mas sim um título. Ele é atribuído para o líder de uma comunidade, uma tribo, uma cidade, um reino, até mesmo um império. O uso do termo se tornou popular após a ascensão de Gengis Khan ao poder na região da Mongólia. Posteriormente, ele conquistou toda a China, boa parte da Ásia, até os limites com a Europa. O governo de Gengis na China deu início à dinastia Yuan e também começou o Império do Grande Khan. Outra forma de dizer isso é o Kanato de Gengis. Apesar de ter sido um grande conquistador, a consolidação da dinastia Yuan não aconteceu com Gengis, mas com o seu sucessor, Kublai Khan. Kublai se tornou bastante conhecido na Europa por conta da sua suposta relação com o mercador veneziano Marco Polo. Se você quiser saber mais a respeito da relação entre Kublai Khan e Marco Polo, recomendo que você assista a série Marco Polo, produzida por John Fusco. Inclusive, o ator que faz Kublai é Benedict Wong, que também aparece no universo cinematográfico da Marvel. Hey. Mr. Strange. Stephen, please. And you are? Wow. Agora que falamos sobre o que é o Kanato, fica mais fácil entender que as armas mágicas provavelmente foram usadas pela última vez no final da dinastia Yuan, já que os chineses venceram os homens de Khan usando essas armas. Bem diferente do que os protagonistas falam, já que eles apontam a dinastia correta como a dinastia Tang. E parte do conflito entre os chineses e os homens de Khan se dá por conta de uma diferença de etnias. Os chineses, em sua maioria, eram da etnia Han, enquanto os conquistadores do Khan eram mongóis. Seguindo adiante, temos um longo diálogo entre Nick e Henry a respeito sobre como a obsidiana foi parar nas armas mágicas. E aqui, a grande pergunta que temos que responder é, afinal, o que é obsidiana? A obsidiana é uma rocha ígnea, ou seja, ela é formada a partir do resfriamento da lava ou do magma de um vulcão. Em outras palavras, é um vidro vulcânico com uma quantidade muito pequena de água. Essa rocha pode ser usada para fabricar joias e ornamentos e também pode ser utilizada na fabricação de bisturis. Inclusive, um bisturi de obsidiana tem um corte mais fino e preciso do que qualquer outro bisturi de aço atualmente em uso. E se você já assistiu Game of Thrones, a obsidiana também aparece lá, com o nome de Dragon Glass ou vidro de dragão. Talvez tenha sido daqui que os roteiristas tiraram a ideia de se usar essa pedra e não o jade, uma pedra muito reverenciada na China e que por acaso é verde. Mas tem alguns furos no roteiro da série que é importante falarmos também. Um possível local para se encontrar a obsidiana é na província de Jilin, que fica no nordeste da China. Essa região fica nas proximidades do vulcão citado por Henry, o Tianqi. Só que vale citar que esse é o nome que os chineses dão para o vulcão, porque na verdade ele não fica na China. O Tianqi fica em território norte-coreano, onde ele é conhecido como Paektu. Tentei achar um norte-coreano para me ajudar com a pronúncia, mas... Outro furo do roteiro é o segundo vulcão que o Henry cita, o Tenchon. Apesar de Henry citar como se fosse um vulcão ativo, na verdade ele está inativo. E tem apenas atividades geotermais na sua área, o que leva a ter fontes de águas termais na sua região. O mais estranho é que o Tenchon fica no distrito de Baoshan, que fica na província de Yunnan, justamente o local de treinamento de Nick. A distância entre o Tenchon e o Templo Shaolin de Yunnan é mais ou menos a mesma entre São Paulo e Belo Horizonte. Então é estranho que Nick nunca tenha ouvido falar desse lugar durante sua estada na China.
E lembra que eu falei que a obsidiana é uma rocha muito pobre em água? Pois é, o Tenchon tem muita água na sua região. Por conta disso, não se encontra obsidiana na área. Só mesmo na área do Paektu, que fica mais ou menos uns 3.700 quilômetros de distância de Yunnan. Na cena onde Nick e Henry estão decidindo sobre o que comer, Nick comenta que ela não está bebendo álcool nem comendo carne, tentando manter a rotina que ela tinha quando estava no templo de Yunnan. Mas será que todo monge Shaolin tem que abrir mão de carne e de álcool? Para responder a isso, eu te apresento o Shifu Shi Yanmin. Ele é um monge budista, treinado formalmente nas artes de Shaolin, mas que fugiu do regime e também do templo para morar e viver nos Estados Unidos. Hoje, o Shifu é casado e pai. Ele come carne com regularidade e costuma beber álcool de vez em quando. É possível encontrar o Shifu dando aulas de budismo e kung fu em sua escola de Manhattan. E entre os seus alunos está o ator Wesley Snipes e também a cantora Björk. E como justificar o consumo de carne e álcool, mesmo se declarando budista? Bem, há uma frase de um conto chinês que diz o seguinte: o sucesso da jornada espiritual de uma pessoa não diz absolutamente nada para outra pessoa. Ou, como se diz no Brasil, cada um cuida da sua vida. Ao retornarem do restaurante, o casal passa por uma esquina fictícia entre a rua onde estão com o beco Guangzhou. E vale aqui uma passada rápida sobre a referência. Guangzhou é uma das maiores cidades da China e um dos principais endereços de grandes empresas no país. A Cisco, a Apple, a Procter & Gamble e a ByteDance, a empresa por trás do TikTok. Já sobre o Kung Fu, Guangzhou é também um local muito importante, já que foi onde o fundador do estilo Hungar, Wong Fei-hung, começou a ensinar o Kung Fu em paralelo com o seu trabalho de médico. Na cena onde Nick e Jin estão na frente do restaurante, Althea chega e reclama de um grupo de turistas que estava fazendo aglomeração na frente da fábrica de biscoitos da sorte, Golden Gate. Ao contrário do que muita gente pensa, o biscoito da sorte chinês não é chinês. Assim como a briga entre biscoito e bolacha, ninguém sabe muito bem como começou essa ideia do biscoito da sorte chinês. Mas há um consenso de que ele não foi inventado na China. Uma das teorias mais aceitas é que foram os japoneses que inventaram o biscoito. E com a chegada da Segunda Guerra Mundial, a comunidade nipo-americana foi colocada em isolamento, já que o Japão estava justamente lutando contra os Estados Unidos. Isso deu a oportunidade para os chineses assumirem a produção e roubarem o produto. I'm sorry. Inclusive, em Hong Kong, os biscoitos são conhecidos como biscoitos da sorte americanos. E aqui fechamos mais um vídeo da nossa análise sobre a série Kung Fu. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e também de apertar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo em suas redes sociais. Eu sou o Shifu Danilo Cossenzo, da Wen Kung Fu, e vejo você em nosso próximo vídeo. Até lá!